Olá a todos! Hoje estamos aqui para compartilhar o projeto Tábuas com Histórias, que foi realizado no âmbito do mestrado em Educação e Lazer na Escola Superior de Educação de Coimbra, em Portugal. Este trabalho de projeto foi orientado pela professora doutora Margarida Adonis Torres, que teve um papel crucial no- em todo o processo na realização desta investigação. No que é referente aos objetivos do trabalho, este tinha como principais objetivos contribuir para o conhecimento das tradições do Conselho de Tábua a partir do folclore, estimular a vivência, a exploração e reflexão por parte das crianças sobre as tradições e o folclore do Conselho de Tábua, e no que diz respeito às questões de investigação, foram colocadas duas. A primeira, qual o conhecimento das crianças sobre as tradições da sua região e como é que a experiência de atividades lúdico-pedagógicas baseadas em danças tradicionais podem ajudar na aquisição de conhecimentos dessas tradições. Falar em tradições e não falar em património não se torna um discurso coerente. Por isso, é necessário compreender que o património caracteriza uma determinada região e é uma grande parte da herança cultural de um povo, recebe-se do passado, vive-se no presente e transmite-se às gerações vindouras. Para que possa existir essa transmissão, torna-se necessário a criação de ações educativas direcionadas para o património. E aí estamos a abordar o conceito de educação patrimonial, que é um processo educativo que tem como alicerce o património cultural e tem por base a aprendizagem através do contacto e da vivência com várias manifestações culturais. O principal objetivo desta tipologia de educação é sensibilizar crianças, adultos, idosos para o conhecimento, apropriação e valorização da sua herança cultural. A prática de uma educação patrimonial é importante porque demonstra aos indivíduos a relevância do próprio património e das próprias tradições e também os leva a questionar, percepcionar e refletir sobre as várias temáticas patrimoniais. Neste trabalho, envergou-se por colocar em prática uma educação patrimonial, recorrendo também a elementos das expressões artísticas, porque a educação pelas artes sensibiliza a relação entre os pares, a arte promove a criatividade, o desenvolvimento físico, intelectual e também proporciona a experienciação de uma cultura diversificada e que tem um contributo para a educação artística e cultural, assim como para a salvaguarda de valores tradicionais de outras regiões. No que diz respeito ao contexto de intervenção, este foi no Centro de Atividades de Tempos Livres, em Tábua, que é uma das valências da Cáritas Diocesana de Coimbra, e teve como público-alvo 13 participantes com idades entre os 6 e os 11 anos. Teve a duração de 14 sessões, com o tempo de 30 minutos, todas as quintas-feiras, realizadas entre fevereiro e junho de 2023. No que diz respeito ao plano de intervenção, este foi realizado em 4 fases, tendo em consideração a metodologia qualitativa adotada, que foi a investigação-ação. Na primeira fase, identificou-se e reconheceu-se o problema. Na segunda, construiu-se o plano da ação. Na terceira, implementou-se esse plano. E na fase 4, realizou-se uma reflexão barra avaliação. De uma forma muito sucinta, vou especificar então o que é que foi realizado nas 4 fases deste plano de ação. Na primeira fase, identificou-se e reconheceu-se o problema. Na primeira sessão, realizou-se uma conversa informal sobre o que é que cada participante sabia sobre Tábua e sobre a sua freguesia. E na segunda e na terceira sessão, realizou-se uma entrevista semidiretiva de forma individual a cada participante, com um conjunto de perguntas que nos levassem a percepcionar qual o conhecimento que aquelas crianças tinham sobre estas temáticas. Após essa análise, constatou-se que o conhecimento era quase nulo, não tinha uma grande referência no que dizia respeito às tradições do Conselho de Tábua e ao folclore, e por isso construiu-se um plano de ação após ter encontrado esta mudança pretendida. O plano foi perspectivado para ser implementado de 9 de fevereiro a 22 de junho de 2023, composto por 13 sessões e com atividades que partiam de temáticas que integram o folclore e as tradições, e também se recorreram a elementos das expressões
artísticas. Na fase número 3, implementou-se o plano e chegou-se à conclusão que não se realizaram 13 sessões, mas sim 14, porque se realizou uma sessão extra, tendo em conta as atividades que foram previamente estipuladas. Temos aqui algumas delas, como o folclore. A atividade realizada foi o jogo de palavras que estejam relacionadas com o folclore, e também deixo aqui outros exemplos relevantes da decomposição do folclore, assim como das atividades realizadas consoante estas temáticas. Aqui temos um exemplo de uma sessão, que foi a música do folclore da nossa região. Os objetivos desta sessão eram potenciar a aprendizagem da letra e da melodia de uma música que pertence a um grupo folclórico do concelho de Tábua, e também associar as 3 componentes do folclore: a melodia, a letra e a dança. E ali eles conseguiram interiorizar os espaços de folclore e também escrever a própria letra da música, e assim, na sua conjuntura, realizaram uma coreografia e também cantaram a letra da música associada à própria melodia. Noutra sessão também abordaram-se os trajes de fidalgos e camponeses, sendo que o objetivo desta sessão era eles recriarem as peças de trajes de fidalgos e de camponeses e conseguirem perceber essa diferenciação. No que diz respeito à metodologia, optou-se por se realizar uma investigação qualitativa, recorrendo a uma estratégia de investigação-ação que tem como principal objetivo transformar algo numa determinada comunidade, ou seja, o investigador insere-se num grupo específico, eh, perspectiva após a fase da identificação do problema, qual a mudança pretendida naquele grupo, e traça todo um plano de ação para conseguir alcançar essa mudança pretendida, e no fim faz uma reflexão barra avaliação, compondo assim e realizando as 4 fases que dizem respeito a uma investigação-ação. No que é referente a instrumentos de recolha e análise de dados, optou-se por se realizar uma entrevista semidiretiva e também se recorreu à observação participante, e para complementar a observação participante recorreu-se também à realização de notas de campo e registros fotográficos. No que diz respeito aos resultados, e fazendo um paralelismo com as perguntas de investigação, qual o conhecimento que as crianças tinham sobre a sua região na fase inicial, tendo em conta a análise das entrevistas? Constatou-se que o conhecimento das mesmas era quase nulo, não havia um grande conhecimento sobre estas temáticas, e como é que a experiência de atividades lúdico-pedagógicas baseadas em danças tradicionais podem ajudar na aquisição do conhecimento dessas tradições. Pode-se verificar que sim, é execuível uma aprendizagem através desta tipologia de atividades, tendo em consideração os registros fotográficos, os materiais realizados pelos participantes ao longo das sessões, os desenhos e o mural, onde eles também faziam referência à música e à dança, a comparação das respostas das entrevistas iniciais e finais, e também um resultado que é sem dúvida o mais visível deste trabalho de projeto, foi a criação da brochura intitulada como Folclore e as Tradições do Concelho de Tábua pela Visão dos Mais Novos, que é o culminar de todo este trabalho, onde está presente todos os materiais realizados pelas crianças, tendo em conta a decomposição do folclore realizadas no decorrer das sessões. Para terminar esta apresentação, resta-me fazer evidência algumas considerações finais, nomeadamente no que diz respeito a aspectos positivos, houve um grande interesse por parte dos participantes. No que diz respeito aos constrangimentos a nível grupal, porque como é um centro de atividades de tempos livres, as crianças nem sempre estavam presentes nas sessões, e teve que se alterar o plano de ação, porque a certo ponto constatei que as crianças eram fascinadas pelo desenho, e tentei canalizar algumas das atividades para a atividade de desenho, sem perder o foco das mesmas. Este projeto foi um projeto pioneiro no que é referente a ações promotoras de uma educação patrimonial em Tábua, e a brochura O Folclore e as Tradições do Concelho de Tábua pela Visão dos Mais Novos. O resultado deste projeto foi o primeiro elemento educativo sobre as tradições do Concelho de Tábua para o público infantil. Tendo em consideração esta inovação, realizaram-se algumas apresentações à comunidade para partilhar este trabalho de projeto, assim como a brochura, e de certa forma também continuar esta caminhada no que é referente à educação
patrimonial no território tabuense. A primeira partilha foi com todos os meninos que frequentam o Centro de Atividades dos Tempos Livres de Tábua, onde eles acharam fascinante verem-se eles próprios numa brochura. Depois apresentou-se na Biblioteca Pública Municipal João Brandão, onde se encontra um exemplar da mesma, para que todos os curiosos possam ir lá e consultá-la também e ver as suas tradições do Concelho de Tábua pela visão dos mais novos. Também se realizou no Centro de Dia de Paris, onde os idosos partilharam as suas próprias vivências na primeira pessoa do que estava espelhado na brochura, e também promoveu a atividade física, porque acabámos todos a dançar alguns passos de dança de folclore. Também se realizou uma apresentação no agrupamento Escolas Tábua, enquadrado na Semana da Leitura para os 6º anos de escolaridade. Também foi muito interessante perceber o que é que aquela faixa etária sabia sobre as tradições do Concelho de Tábua, e também acabou esta apresentação em dança e também com um menino a tocar acordeão. Outra apresentação que foi feita também foi para o Rádio Clube de Arganil, onde todos os ouvintes da rádio puderam conhecer um bocadinho também sobre esta investigação e também sobre esta brochura. Sem dúvida que ainda há um longo caminho para fazer no que é referente à educação patrimonial, e cabe-nos a nós, enquanto educadores, professores, fomentar ações que promovam uma educação para o património, porque o património é aquilo que nos define, que nos torna autênticos, genuínos, e sem dúvida que este tem que ficar perpetuado na memória de um povo.